Vamos entender melhor sobre o painel genético com esses bonequinhos aqui que são super didáticos. Bom, primeira coisa é a gente lembrar o que é uma doença recessiva. Uma doença recessiva, que é representada aqui por esses azinhos pequenos, ela só vai se manifestar quando a pessoa herda as duas cópias. Lembrando que todos nós herdamos uma cópia, da nossa mãe e uma cópia do nosso pai. Então, a gente pode herdar, as duas cópias recessivas, ou a gente pode herdar, do mesmo gene, uma recessiva e uma dominante, ou até mesmo as duas dominantes, que no caso aqui, a gente vai lembrar que a gente está falando de doenças recessivas. Então, são doenças que estão ligadas à forma azinho pequena e só vão ser manifestadas, então, o indivíduo ele só é afetado quando ele herda as duas cópias. Bom, quando a gente realiza um exame de painel genético, a gente quer avaliar se esse indivíduo ele apresenta uma cópia dessa variante que está correlacionada a essa doença recessiva. Por que eu falo isso? Porque a gente já sabe que esse indivíduo ele não é afetado, porque se ele fosse afetado, ele já seria excluído do programa de doação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um doador de sêmen, por exemplo, que ele apresenta um resultado no painel genético positivo para determinada variante. Ou seja, ele apresenta uma cópia, que está correlacionada a uma doença recessiva, sendo representado aqui por essa metade azul, tá? Quando uma paciente que não tem nenhuma cópia, dessa variante, utiliza essa amostra de sêmen, as crianças não apresentam nenhum risco de manifestarem a doença. Por quê? Elas vão, no máximo, herdar uma das variantes recessivas, mas como elas herdam sempre uma das variantes dominantes, uma das cópias dominantes, elas não vão manifestar a doença, E também a gente vai ter crianças, que podem herdar as duas cópias normais, as duas cópias, então, que não são as cópias recessivas. Bom, e agora, como que fica no cenário onde a paciente tem a mesma variante genética que o doador? Ou seja, ela é uma paciente saudável, que não tem a doença, mas que herdou uma cópia dessa variante com a alteração. Bom, então nesse caso, a gente vai ter aqui 50%, de chance de as crianças, então, nascerem com uma variante recessiva e uma normal, ou seja, são crianças que apenas apresentam essa informação no DNA, mas não vão manifestar a doença. 25% das crianças não vão herdar nenhuma das duas cópias alteradas e a chance é de 25%, então, de nascer uma criança que vai manifestar essa doença. Então, se estima, que 5% dos casais, eles vão apresentar a mesma variante genética patogênica, ou seja, que está correlacionada a alguma doença, e quando eu falo, estou aqui falando de uma doença recessiva. Então, deu para entender um pouquinho melhor utilizando esses bonecos? Se tiver alguma dúvida, não deixe de nos mandar.